Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente está começando. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. A gente está começando mais um Avança nas Lives. Eu sou Jaciara e hoje estou substituindo a Carol Ruiz. Um desafio e tanto. A Carol é maravilhosa, uma profissional maravilhosa, quase uma apresentadora de TV. A gente brinca, né? Lá na Avance, eu e a Andréa Drummond, a gente faz as redes sociais da Avance, a gente cuida da assessoria de imprensa. E hoje eu estou aqui nessa função de maior responsabilidade, que é substituir a Carol nas entrevistas da Avance nas lives. Hoje a gente vai conversar sobre musicoterapia e o papel da musicoterapia, né, como ferramenta para o protagonismo das pessoas com mais de 60 anos. E a gente tem dois convidados muito, muito especiais. O Yuri Ribas, que é músico, especialista em cordas pelo Conservatório Brasileiro de Música, e a Alice Salles, que é cantora, especialista em musicoterapia pelo Conservatório. E, bom, tá todo mundo entrando. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, se não tem eco, se tá tudo certo. Então, relembrando, hoje é o nosso terceiro encontro do Avance nas Lives. É uma série que é a Avance Centro Dia 60 Mais, que é uma casa maravilhosa, de muito acolhimento, de muito respeito, de muito cuidado com as pessoas com mais de 60 anos em Botafogo. Essa série a Avance está realizando nos meses de julho, agosto, setembro. A gente tomou gosto pelas lives e tem muitos especialistas ainda que a gente vai conversar aqui sobre questões do envelhecimento. Que bom que está todo mundo ouvindo, que não tem eco, ótimo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E, e eu vou chamar o Yuri Ribas para começar esse papo com a gente sobre musicoterapia. Vamos lá. Vamos ver se ele está aqui. Está aqui. Vamos aguardar o Yuri aceitar esse convite. Oi, Yuri! Olá, tudo bem? Tudo bem? Estão me Tá me ouvindo ouvindo? Tudo bem? bem? Eu tô. Tá ótimo sua imagem, tá Que ótimo seu bom. som para mim. Para mim também. Então, eu vou apresentar o Yuri para vocês. Ele é carioca, é bacharel em música, com especialidade em cordas pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. E ele também é especialista em musicoterapia pelo Conservatório, assim como a Alice, que trabalha com ele em dupla, lá na Avance. E também depois eu vou querer saber de outros projetos que vocês têm juntos e separados também. E a gente conheceu o trabalho do Yuri e da Alice. Eles são facilitadores, né? Fazem um trabalho lindo lá na Avance. E com certeza a gente vai estar junto em breve, né, Yuri? Depois que isso tudo passar, Com a certeza, gente em breve, torce espero. em breve, nas Verdade. terças-feiras à tarde, né? Os Isso. encontros de musicoterapia. Bom, a gente estava conversando antes de começar a live sobre a questão do envelhecimento, né? De como você e a Alice são envolvidos com essas questões e como que isso impacta no trabalho de vocês, né? A conscientização sobre preconceitos, sobre o envelhecimento em si. Então, eu queria saber de você, primeiro, o que, que você acha desse processo de envelhecimento, já que você está tão em contato com as pessoas acima de 60 anos, né, em diversas condições, e você fica livre para fazer essa contextualização.
Claro. Primeiramente, é um prazer estar aqui, participar dessa série de lives, né? Para mim é uma honra poder trabalhar nessa casa que sempre nos acolheu muito bem, poder estar aqui agora compartilhando um pouco do nosso saber com as pessoas que estão assistindo, né? Então, muito agradecido por esse espaço, né? Bom, falar sobre o envelhecimento é sempre pertinente, né? Eu acho que quando a gente vai trabalhar com musicoterapia, cogita trabalhar com musicoterapia, esse é um dos grandes campos que a gente tem de atuação. Então, desde o nosso estudo, a gente tem uma aproximação mesmo com essa área, desde a escola, vamos dizer assim, né? E realmente, como você disse, é um conceito, enfim, é um tema que tem muito estigma mesmo na sociedade, né? A gente enfrenta isso, assim, a gente pode dizer que nas sociedades antigas, vamos dizer assim, até pré-industriais mesmo, o idoso era o centro da família, né? Era onde os familiares se aconchegavam, ficavam em volta para obter aquele conhecimento, né? Porque o mais idoso da família era quem tinha o saber, né? E passava para esses familiares, né? E ao longo do tempo isso foi mudando um pouco, né? A sociedade foi ficando mais produtiva, entre aspas, né? Valorizando mais meios de produção, né? E a produtividade começou a ser, vamos dizer assim, um novo valor, né? E com isso, né, os idosos começaram a ser apartados, né? Aleijados da sociedade, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa que é uma das características que a gente tem, né, na nossa sociedade, que é um pouco dessa tendência, né? Então, é claro que muitas famílias não têm condições, não têm recursos, nem infraestrutura para lidar com seus idosos, né? E precisam mesmo de instituições como as ILPIs, né? Ou os chamados asilos, né? Para poder dar suporte nesse momento da vida, que pode sim ser um momento complicado, né? Então, o envelhecimento ele foi adotando esses estigmas, né? E com a própria evolução assim do saber biomédico, né, do nosso modelo biomédico, assim, começou a haver uma medicalização excessiva também, não só dos idosos, como da população em geral, né? As crianças, a gente sofre muito com essa questão. É claro que aqui não é nenhum juízo de valor, são só observações. Claro que tudo isso tem um lado positivo e um negativo, né? Mas a gente tem que considerar todos esses fatores quando a gente vai fazer o nosso trabalho, né? Claro. E o estigma final que, né, que circunda tudo isso, e por isso que a gente acha importante falar de autonomia e protagonismo, né? Os idosos acabaram com isso, com essa medicalização, sendo apartados, eles foram aos poucos perdendo, né, a própria gestão do seu corpo, o seu protagonismo na sua saúde, né? Ficaram um pouco refém das indústrias farmacêuticas, das instituições, né? Então, por isso que a autonomia e protagonismo é um assunto que a gente acha importante colocar em evidência, né? E o envelhecimento acabou se tornando sinônimo, vamos dizer assim, de adoecimento, o que a gente descarta, assim, a gente não considera isso. Claro que o envelhecimento traz uma maior propensão a desenvolver doenças, né? Enfim, o desgaste celular, mas isso acontece desde o momento que nascemos, né? O envelhecimento se dá desde esse momento, né? Então, a gente considera que o envelhecimento, na verdade, é um processo natural do ser humano, como o de nascer, virar adolescente, virar um adulto, se casar, ter filhos, enfim, né? Envelhecer e morrer, né? São processos naturais da vida e que foram sendo criados muitos estigmas, porque a gente não tem condição muito, o ser humano não tem condição muito de lidar com as mudanças, né? Então a gente acabou estigmatizando isso muito. Você quando fala disso, qual a relação que você vê direta, né, com a musicoterapia? Claro que isso é o tema de hoje, né? Vou até fixar aqui o comentário para todo mundo lembrar que o tema de hoje é a musicoterapia como ferramenta para o protagonismo das pessoas com mais de 60 anos. Sim. Mas para além da autonomia, né? Você acha que a musicoterapia ela também dá mais leveza, né? Eu acho que a gente pode entrar agora no nosso tema, né? Sim, ela pode proporcionar muita leveza também. Isso é muito também, assim, subjetivo, né?
são coisas que ficam difíceis de a gente avaliar que peso exatamente tem uma música, uma canção, uma intervenção na vida dessas pessoas, né? Mas ela pode proporcionar, sim, leveza, mas como pode proporcionar também você aprofundar em determinados locais, né? Isso tudo vai depender do direcionamento que o profissional dá para o trabalho, não só o profissional, mas aonde o paciente, o cliente, como vocês queiram, estejam dispostos a ir com aquela música, né? Mas com Claro. certeza a música é importante nesse processo porque ela vem como um modelo complementar a esse modelo biomédico, né? Tanto é que hoje em Isso. dia é uma prática integrativa, complementar, né? Então ela vem preencher esse local que ficou um pouco vazio, né? Não só a musicoterapia, como diversas outras práticas, né? Isso. A questão que você falou do idoso, dele estar perdendo a autonomia, a musicoterapia também tem a ver com a questão de uma mente ativa, né? Sim, Que muitas vezes é mais, ou talvez é o que a gente tem de muito importante, que precisa estar mais alimentado, né, do que um corpo jovem, essa questão da juventude, né? A Alice estava conversando comigo muito também, sim, né? A gente preparando a live, nós três, né? claro. E ela Uhum, falando dessa questão, né? De como que a relação com a musicoterapia, claro, também alimentando essa mente que precisa estar ativa, né? A importância dessa claro. mente valorizar isso, né? Mais do que um Sim, corpo jovem, porque o corpo vai envelhecer, né? uhum, exatamente. E eu acho que a música, assim, né? Não só a musicoterapia, mas a música mesmo é uma das atividades humanas assim que mais estimula áreas cerebrais, né? Então, com certeza a música ela tem esse poder, né, de estar estimulando tanto a parte motora, emocional, enfim, fisiológica, o corpo, a mente, né, quiçá até a parte espiritual, enfim, né, de fazer essa Uhum. conexão com algo abstrato, né? Então a música ela tem esse poder mesmo de ativar diversas áreas cerebrais e com isso, né, a gente está favorecendo formação de sinapses, enfim, né, todos esses impulsos nervosos, né, as vias aferentes, eferentes, enfim, né, é um trabalho. A música é uma coisa bem poderosa, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tem que saber se direcionar o trabalho para que, Uhum. né, seja potencializado isso, né, É aí que de uma entra melhor a maneira. formação, né? A qualificação de A vocês, né? qualificação, A exatamente. importância, né, de você estar direcionando, você Exatamente. ter tido uma formação, né? Exato. Eu vou aproveitar e vou entrar nisso, né? Como que Vamos? você, como que se deu esse seu caminho na musicoterapia? Como é que surgiu o seu desejo de estudar mais sobre isso Sim. e, e de trabalhar com isso e trabalhar com pessoas com mais de 60 anos, né? Que Claro. depois até uma próxima pergunta eu quero saber sobre a musicoterapia para outros públicos também, né? Sim, na verdade a musicoterapia, a música, na verdade, entrou na minha vida, vamos dizer assim, desde a barriga da minha mãe, assim, não só na minha, como eu imagino na de muitas pessoas, né? A música é um elemento vivo da nossa cultura, né? Então, assim, eu passei minha infância, enfim, porém quando eu entrei na adolescência, né, um momento muito complicado na minha vida, tive um momento muito complicado, assim, o falecimento do meu pai, enfim. E a partir disso eu comecei a entrar em contato com o violão, né? Nem sabia o que era musicoterapia, nem não tinha nem pretensão de ser músico ainda, mas o violão ele entrou, vamos dizer assim, preenchendo um espaço na minha vida, assim, tanto é que eu tô com ele até hoje, é uma espécie de um companheiro, um confidente, né, um amigo, né? Então, eu enxergo a mim assim como nessa etapa a música começou a assumir um local mais de importância na minha vida, de mais significação, né, de tudo isso. E o tempo foi passando e eu fui desenvolvendo e eu comecei a tocar com colegas, fazer banda, aquela coisa, né? Até que, enfim, resolvi estudar música no Conservatório Brasileiro de Música. Me graduei lá, mas assim que eu me graduei, eu senti que faltava algo, sabe? Não era só aquilo, né?
Então eu ouvi falar de uma especialização, uma pós-graduação no conservatório, que era em musicoterapia, assim. E eu não sabia o tamanho da representatividade que tem essa instituição para a musicoterapia brasileira, né? Eu tive uma sorte de estar ali, né? E então eu resolvi fazer essa pós-graduação e aí tudo na minha vida começou a mudar, eu comecei a entender várias coisas sobre mim mesmo, né? Porque eu acho que você trabalhar com terapia, inclusive, eu acho que você tem que ter um conhecimento sobre a sua jornada também, para você poder né, amparar, dar suporte um pouco às pessoas na Uhum. trajetória delas, né? Então, para Não mim, é foi um qualquer momento. pessoa Sim, você que. precisa de um estudo, de uma maturidade, vamos dizer assim, né? É uma coisa muito séria você lidar com o outro, né? Então, eu acredito que essa formação para mim foi fundamental na minha vida. Eu conheci pessoas assim que se tornaram família para mim e eu fico muito honrado de poder trabalhar com isso hoje em dia, de poder contribuir com as pessoas dessa maneira. E com relação à faixa etária, Yuri, a musicoterapia para as pessoas com mais de 60 anos, para, enfim, para crianças, ela tem aplicações em todas as faixas etárias, né? Em todas as faixas etárias, praticamente a musicoterapia pode ser útil para qualquer pessoa, assim, né? É claro que existem os grandes campos tradicionais da musicoterapia, né, na qual ela se desenvolveu, que a gente pode destacar a musicoterapia hospitalar, né, dentro de hospitais, a própria musicoterapia com idosos, a musicoterapia relacionada à educação especial, né, com crianças que têm algum tipo de necessidade especial, né? Mas, na verdade, a musicoterapia ela pode contribuir com a vida de pessoas que, inclusive, não têm nenhuma patologia ou nenhuma questão evidente, né? Uhum. Apenas pessoas que queiram desenvolver suas potencialidades ou que estejam atravessando algum momento natural da vida que exige um pouco de atenção, como, por exemplo, a adolescência, o envelhecimento, né, ou a menopausa, por exemplo, né, que são processos naturais que a gente não considera uma patologia, né? Uhum. Mas a musicoterapia também tem grandes benefícios para quem está com uma patologia, né? Com quem tem questões evidentes assim. E Uhum. todo o trabalho que a gente faz na musicoterapia é em torno de com quem nós estamos trabalhando, né? Não existe um modelo de atendimento assim, né? Porque na Bom, verdade a gente esse é começou a um ver o grande ser diferencial, humano né? exato, assim, por isso que a gente veio complementar o sistema biomédico tradicional, porque a gente veio ver os pacientes, os clientes, não só como a doença em si ou um sistema que está adoecido, né? Mas com todas as suas complexidades da cultura que ele está inserido, o contexto familiar, político, social, econômico, né? Em toda a sua Uhum. integralidade, né? Então a Uhum. musicoterapia ela tem uma capacidade de abarcar mesmo, a princípio, né, a priori, qualquer indivíduo, qualquer questão, né? Eu ia te perguntar isso mesmo, porque lá na Avance nós temos diversos públicos, né? Sim. Então tem quem tem o idoso que é mais que tem alguma dependência já, algum declínio cognitivo, que depois a gente até Uhum, vai cuidar dessa questão perguntando para a claro. Alice, Sim. mas também os idosos independentes, autônomos, né? Claro. Que chegam lá na Avance com desejo de socializar, de entreter e também, né, de experimentar algumas terapias, né, como de vocês, né? Sim, claro. Então, os benefícios para essa pessoa, como você disse, você consegue me dar alguns exemplos para as pessoas que não estão na boa, né? Estão Sim, bem, claro, não estão enfrentando não estão nenhuma enfrentando diversidade, né? nenhuma de saúde. Claro, assim, é super bem-vindo. Claro que a gente trabalha com qualquer perfil, assim, pra gente é um prazer poder dar suporte a qualquer tipo de pessoa, mas realmente quando você trabalha, falando de idosos especificamente, com pessoas que estão com as competências cognitivas ainda preservadas, você tem maiores possibilidades de intervenção, de interação com essas pessoas. Quando a pessoa já está num grau de comprometimento muito elevado, já fica um pouco difícil, a gente tem mais limitações de recursos para poder trabalhar com essas pessoas, né? Então, quanto antes a pessoa puder
tirar um tempo para cuidar de si, enquanto ainda está bem, né? Ela vai ter mais Muito recursos importante para isso. poder enfrentar o que pode se apresentar no futuro, né? Então, é uma Uhum. perspectiva É a mais de cultura da prevenção, prevenção. exatamente. Isso Né? aí. Que é muito, ainda é muito difícil, né? Das pessoas, da gente em geral, tô falando de mim, de todo mundo, Sim, né? sim. E tem uma questão também muito de gênero em relação a isso. Talvez a Alice vai falar um pouco mais sobre isso, mas Tá. eu posso adiantar que realmente nos grupos assim de idosos tem muitas mulheres. Eu acho que as mulheres chegam, claro, na terceira idade mais preservadas, né? Porque vão se cuidando mais ao longo da vida, né? Os homens têm uma dificuldade de se cuidar, né? Questões Resistência. culturais, enfim, né? Tem Uhum, mais uhum. resistência, mas o grupo, assim, às vezes é majoritariamente de mulheres mesmo, porque elas têm menos resistência a se cuidar, né? A Assumir fragilidades, né? De assumir repente também, fragilidades, né? exatamente. Isso, isso. Eu preciso, né? Eu preciso de companhia, eu preciso de, Exato. né? De dividir uma dificuldade, É o né? primeiro passo, né? Você É, reconhecer uma necessidade para você poder lidar com aquilo, enfrentar, né? é. Então fica Você também, falou dos grupos, Yuri. sim, É bom que já entra aqui numa outra pergunta que eu ia te fazer mesmo. Quais as diferenças de um atendimento que vocês fazem em grupo e individual? Se você consegue, boa claro que pergunta. deve ter prós e contras, né, dos dois lados, assim. Sim, Não com sei se tem certeza. contras, Não, tem mas contras. tá. Tudo acho que tem prós e contras, né? É. Talvez não contras, mas coisas que não são Mas tão potentes, né? Digamos assim, isso, né? boa, boa. Claro, com a musicoterapia a gente consegue atender tanto grupos quanto individualmente, né? E isso vai diferir do trabalho, porque individualmente a gente vai trabalhar questões estritamente pessoais, né? Vínculos familiares, a história daquela pessoa, né, que vai emergir e a gente vai estar circundando todas essas estruturas que envolvem a pessoa especificamente. Isso por um lado. Por outro lado, a gente vai perder aquela dinâmica de grupo em que o foco, na verdade, é horizontal, não é vertical, né? Claro que podem emergir no grupo e emergem questões individuais, mas isso é trabalhado de uma forma coletiva e, no caso, a gente trabalha as Uhum. relações sociais, né? Participação, comunicação, respeito ao momento da fala do outro, respeito ao colega, né? São questões de grupo que são importantíssimas para nós enquanto sociedade, né? E, como você disse, realmente cada um vai ter os seus prós e contras, mas a musicoterapia é capaz de abarcar essas diversidades de contexto clínico, vamos dizer assim, né? Ela é tanto Uhum. possível e potente com indivíduos que querem tratar suas questões pessoais, às vezes que não querem expor suas questões para um grupo, por exemplo, mas com um grupo em que as pessoas se cercam entre si e se ajudam mutuamente, né? Não somos só nós assim que contribuímos, nós musicoterapeutas que contribuímos, né? O grupo em si contribui de uma maneira recíproca, né? Para isso precisa ter preparo, né? A gente vai reforçar isso com a Alice daqui a pouco, mas eu gostaria só que Exatamente, é você muito bom fizesse você uma reforçar isso. menção a isso, né? Claro, Porque é uma é, formação que vocês têm, vocês estudam disciplinas que preparam vocês, né? Queria exatamente. saber. Isso é importante ser colocado, pois tem muita. A música não é propriedade do musicoterapeuta, né? A música ela pode ser utilizada em diversos contextos, né? Porém, o uso terapêutico da música ele é uma faculdade, uma capacidade do musicoterapeuta mesmo. Ele que estuda essa relação mesmo e ele que vai estar mais apto a poder saber quais intervenções são mais adequadas, quais não, porque podem ter efeitos negativos, né? Podem ter efeitos, Uhum, né? Como você falou, aquela parte da leveza que você falou, né? Às vezes não é só a leveza, às vezes surgem questões complexas que podem não ascender, mas podem descender e podem levar a locais que podem causar até um prejuízo nas pessoas, né? Então é importante o uso responsável da música nesses processos, com a devida capacitação, né?
E também das pessoas estarem atentas que existe essa profissão, existe esse profissional, e dar preferência a instituições, a associações, enfim, que valorizem esse tipo de profissional, né? Como, por exemplo, a Avance, que nos recebeu muito bem e entendeu a proposta do trabalho, e a gente está desenvolvendo lá até hoje de uma maneira muito interessante. Ai, que bom. É, Esse trabalho, essa atenção que vocês dão, eu tô de olho aqui na hora para a gente é poder chamar a verdade. Alice daqui a pouco. E dá muita vontade de conversar com calma, né? Sim, Mas tem essa limitação daqui. verdade. Eu queria ver se a gente consegue responder duas perguntas. Inclusive pintou uma outra da Denise aqui, ela perguntando se quando o atendimento é individual, vocês trabalham dupla, né? Individual que eu falo, individual e dupla não, mas Sim, quando é privado, né? Quando é um atendimento privado, se existe formato sim. dupla, né? Eu atendo com a Alice também, Tá. nesse formato individual também. E é muito interessante que esse trabalho em dupla ele é muito rico mesmo, né? Porque um musicoterapeuta sozinho, às vezes, ele não tem o suficiente repertório, suficiente recurso para poder lidar com uma situação. Ele vai acabar tendo que lidar de alguma forma, Uhum. mas o trabalho em dupla ele enriquece porque as diferenças acabam somando, né? É o que a gente chama de corpo terapêutico, né? A gente cria, na verdade, uma unidade nesse trabalho e onde as nossas diferenças acabam criando projeções, identificações, ainda mais eu e a Alice, que somos homem e mulher, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar com muitas mulheres, porque a musicoterapia ainda é um campo onde as mulheres se sobressaem muito, somos poucos homens ainda, mas é muito importante a nossa posição nesse grupo de profissionais, porque o gênero importa também nessas questões de identificação, projeção, Uhum. né? E a gente faz trabalho em parceria, em dupla, para agregar mais, né? E a gente ter condição dar uma maior continência, um maior holding, vamos dizer assim, à demanda dessas pessoas, seja um grupo, seja um indivíduo, né? Sempre há demandas e o trabalho em dupla favorece o acolhimento dessas demandas, né? Ótimo. A gente pode se É. ajudar, a gente troca, a gente vê se as nossas impressões sobre aquele trabalho, se são impressões nossas ou se realmente coincide com o que o outro está enxergando, né? Então a gente faz uma espécie de supervisão horizontal, a gente dá toque um no outro, né? A gente compartilha e aprende com isso. Para a gente é muito rico o Uhum. trabalho. Acho que a maioria das pessoas não tem noção da riqueza, né? Desse preparo, que é por isso que a gente Sim, está conversando aqui hoje, né? é De verdade. como que vocês Essa é a precisam se importância disso. preparar. É É, porque quem vê de fora, de repente, acha que é uma cantora cantando e um instrumentista tocando, exato. né? À primeira vista pode parecer isso. Não é? Exato. E é muito mais do que a gente até botou um stories hoje, é muito mais, a Carol É falou, é muito muito mais mais. A do gente que poderia ficar usar. horas conversando, seria um É, prazer, mas é só uma introdução para as pessoas tomarem ciência desse campo profissional e da complexidade que envolve isso mesmo, né? é, Talvez a Alice fale um pouco mais sobre isso. sim. Então Uhum. tá, Yuri, eu queria te agradecer muito, dizer para as pessoas que estão postando as perguntas que a gente depois vai fazer um carrossel de posts lá no Instagram, no Sim, Facebook, a claro. gente vai reproduzir, vai voltar a entrar em contato com você e com a Alice para a gente dar umas respostas curtas, mas a gente vai dar para Merecem todo respostas, mundo. claro. E queria só te pedir para você dar suas últimas palavras, do que você deseja, né, para as pessoas com relação a conhecerem musicoterapia, a experimentarem, enfim, Sim, fica à claro. vontade. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Achei que foi uma ótima conversa. E o que eu desejo para as pessoas, assim, é que, além delas terem a cabeça aberta para assimilar essas novas formas de cuidado, assim, eu desejo simplesmente que elas não parem de cantar, sabe? Que elas cantem, porque às vezes quando a gente não consegue cantar, assim, ou se expressar musicalmente de alguma maneira, pode ser que isso seja algum tipo de sintoma
de alguma coisa mais profunda que merece uma atenção, sabe? A musicoterapia pode oferecer um apoio para isso, mas não só a musicoterapia, diversos outros tipos de cuidado. Mas é importante que as pessoas cantem, se expressem, toquem um tambor, enfim, Ah, batuquem que na bonito. mesa. Eu acho que isso mantém a dinâmica da vida, né? Porque a música faz parte da vida e ela deve ser expressa. Se ela tiver sendo reprimida ou pode ter alguma coisa que esteja obstruindo essa expressão e isso merece uma atenção. Ah, É muito esse o meu recado obrigada, para o Yuri. Muito pessoal. importante, muito importante. Obrigado, Então tá? tá. Participar disso. Obrigada a Uma honra você. minha. Obrigado às pessoas que estão participando. Fiquem que a Alice vai falar A coisas Alice está entrando. importantíssimas. Tá bom. Muito Aí como é que eu obrigada, faço? Eu que Yuri. agradeço. Eu saio aqui? Pode sair. Pode Tá sair, por bom. Um favor. Eu vou prazer, chamar a gente, estar Alice com agora. Um vocês. prazer Obrigado, também. tá? Tchau. Tchau. Vamos chamar a Alice. Gente, adorei conversar com o Yuri. Vocês gostaram do papo? Então, reforçando que essa é uma série que se chama Avança nas Lives. Esse é o terceiro encontro, né? Na próxima semana de surpresa, amanhã a gente vai começar a divulgar. E a Alice que vai entrar agora, ela é carioca, ela é cantora, é advogada, uma coisa que a gente ficou sabendo há pouquíssimo tempo. Ela vai contar para a gente também, especializada em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música. E vamos lá, vamos ver onde que está a Alice. Vamos convidar a Alice, esperar a Alice entrar. Oi, Olá, Alice! Jaciara, tudo bem? Que Boa bom noite. você está me ouvindo bem? Estou Tá te todo ouvindo. Estão me ouvindo mundo bem? ouvindo? Estão todos me ouvindo? A Carol já está aqui, ó. Pede Carol uma palhinha dessa pediu. voz linda. Carol está fazendo pedidos. Beijo, Carol. É, a Carol está fazendo um curso, gente, por isso ela me pediu para substituí-la hoje. Fiquei nervosíssima, porque a Carol é muito descolada, tem muito Imagina, você está ótima conhecimento. na função Ah, entrevistadora. muito obrigada. Então, Alice, a gente vai ter que fazer milagre com esse nosso tempo, né? Porque você é Obrigada. apaixonada, a gente vê que você é apaixonada pelo que você faz, e todo mundo também quer saber, eu também quero saber. Vamos ver se a gente consegue aprofundar na superfície. Vamos ver. Uhum. Dentro do possível. Dentro do possível. Então, aquela contextualização que o Yuri fez sobre o envelhecimento, eu sei que você também dá muito valor para isso, esse respeito, essa valorização para a pessoa, né, com mais de 60 anos, a relação dessa consciência que vocês têm com o trabalho que vocês desenvolvem. Queria que você desse uma abertura, por favor. Primeiro eu quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Yuri, meu colega e amigo, que fez uma fala muito importante, muito legal, muito bacana, como sempre, competente. Gosto muito de trabalhar com o Yuri. E agradeço a você aqui por esse espaço, a Carol, a Avance, né, que sempre nos recebeu muito bem, como o Yuri bem falou, e eu estou aqui reiterando, porque é uma verdade. Com relação ao envelhecimento, né, realmente é um tabu, né? Nós vivemos numa sociedade hoje que não valoriza a maturidade, né? Vivemos, infelizmente, num contexto em que a juventude é quase que uma busca eterna, inatingível, né? Porque não há como nos mantermos num corpo, né, jovem eternamente, com os padrões, né, que são impostos, que são praticamente padrões inalcançáveis. E em torno disso acaba se criando um rechaço, né, ao corpo do idoso, ao corpo da terceira idade, ao corpo do maduro, né? E com esse rechaço, você também exclui a pessoa, né, da convivência social, do mercado de trabalho, né, da oportunidade de se expressar, de ter na sua voz um valor, né, de ter nos seus sentimentos uma atenção, né? Então, criam-se estigmas em torno da figura do idoso, né? Ah, todo idoso é teimoso. Ah, todo idoso se comporta dessa forma, né? Frases feitas, né? Que geram
questões muito sérias, né, ao serem ouvidas, né? A gente ao ouvir esses estigmas, a gente absorve isso e crê nisso, né? E isso gera um abalo na autoestima, isso pode gerar um isolamento socioafetivo, né? Isso pode gerar uma agressividade, a pessoa pode se tornar agressiva ao sentir que não é bem-vinda, ao sentir que aquela forma dela não é bem aceita, né? Ao passo que o envelhecimento, né, e a terceira idade é uma fase da vida como qualquer outra, como bem disse o Yuri, e nós precisamos lidar com isso com a naturalidade que isso pede, né? Como em qualquer fase da vida, é uma fase que exige determinados cuidados, mas todas as fases exigem, né? Quando você nasce é um bebezinho, se você não é cuidado, você morre, né? Então, aquela fase, os seus cuidados. Quando você vai crescendo, você precisa de determinados cuidados, e, enfim, até chegar ao final da vida. E a morte em si, que também é um evento natural, né? Para o qual todos deveríamos ser preparados, né? Deveríamos poder conversar sobre isso. E essa finitude é uma coisa que acompanha muito o idoso, né? Então, a finitude ela está mais perto por esse estigma do idoso. Claro que qualquer um de nós pode fazer essa passagem em qualquer momento. Mas o idoso já lida com isso de uma maneira mais presente, né? Porque a gente associa ao envelhecimento ao fim da vida. Mas eu acho que é preciso a gente refletir que a gente tem que associar o envelhecimento a uma fase da vida. Essa pessoa está viva. E como uma pessoa viva, ela merece viver na sua plenitude, na sua potência, né? E aí entra o trabalho de vocês para ajudar muito, né? Também, Os também. benefícios, né? Também, porque a musicoterapia, ela entra como uma ferramenta muito relevante, né? Que pode favorecer muito o caminhar saudável desse processo, porque o nosso objetivo é criar um espaço em que essa pessoa se sinta pertencente, em que essa pessoa sinta que a voz dela é escutada, né? Em que as demandas dela têm relevância, né? Em que ela é um ser, um indivíduo com desejos, com sonhos, com sexualidade, por exemplo, que é um tema que eles gostam muito de tratar e são muito tolhidos muitas vezes. Né? É muito interessante que no próprio atendimento, nos primeiros atendimentos, quando a gente ainda está se conhecendo, eles querem falar sobre, mas aí como eles estão acostumados a ser tolhidos, então eles já dão aquela retraída. Vontade de namorar, né? Por que a pessoa mais velha não pode dizer? Não, mas sobre o que você quer falar? Vamos falar, sabe? É importante, esse espaço aqui é seu, você pode falar o que você quiser, quaisquer sentimentos que venham serão acolhidos, serão bem-vindos, né? E serão ouvidos. Então, a musicoterapia entra como essa possibilidade, né? De criação de um espaço sem censura, sem julgamento, em que a voz desses idosos é ouvida, né? Em que o corpo deles é valorizado, né? Eles podem e devem, né? Se manifestar, se expressar como bem entenderem, né? Um espaço de interação, de troca, né? Um espaço em que eles trocam muitas experiências entre si, principalmente em trabalho em grupo, né? Eles acolhem muito uns aos outros, né? Tem essa coisa de dar conselhos a respeito de situações pelas quais um esteja passando, o outro esteja passando, né? Cria-se um espaço de acolhimento, de identidade, né? E que caminha para esse protagonismo, porque dessa maneira eles se sentem seguros, né? Estou aqui, posso falar sobre mim, existo para o mundo, né? As minhas considerações estão sendo ouvidas, troco com pessoas que são parecidas comigo, né? No shape, né? Claro, claro. Então, assim, é um senso de pertencimento muito grande e muito importante nessa fase da vida em que eles são tão tolhidos e às vezes tão alijados, né? Do processo social de vida. Eu acho que isso já responde o que eu ia te perguntar das diferenças de uma sessão de musicoterapia para uma sessão de canto em grupo, por exemplo, né? Que tem uma preocupação, de repente... Os objetivos são distintos. Os objetivos são distintos, né? Mais estético, de repente, né? De afinação de um lado, né? E vocês... Ambos têm a sua relevância, né? Porque, claro, como você falou, a música não é propriedade do musicoterapeuta. Nós temos canto em grupo lá na Avance, né? E é incrível, e eles adoram, sempre chegam lá na sessão, né? Nosso encontro, comentando as músicas que cantaram na oficina de canto. E é muito importante, né? Mas são trabalhos que são desenvolvidos por profissionais diferentes, né? E que têm objetivos diferentes. Geralmente uma oficina tem objetivos pedagógicos, né?
E aí, provavelmente, o professor, né, a pessoa que está ministrando, vai se preocupar com isso que você falou, com a estética, né? O repertório geralmente será levado por ele, né? Isso é uma diferença da musicoterapia, né? A gente trabalha o repertório de vida dos pacientes, dos clientes, né? A gente faz um estudo dessa história sonora, né? Dessa trilha sonora de vida, quais são as canções que acompanharam essas pessoas durante a sua vida, né? Nos seus momentos relevantes. E são essas canções que vão evocar, né? Essas memórias, esses sentimentos e vão permitir essa expressão. Muitas vezes a expressão da voz falada, ela fica um pouco impossibilitada. Tem certas coisas que a gente não consegue falar, mas que a gente consegue cantar. A música possibilita isso, né? Ela desbloqueia, abre né? canal, né? E aí, numa sessão de musicoterapia, num atendimento, num encontro, o musicoterapeuta tem ferramentas para manejar esses sentimentos, né? Para elaborar, para auxiliar as pessoas na elaboração desses sentimentos. E que virão de quaisquer natureza, né? De quaisquer naturezas. Então, existem sentimentos, como você falou, de leveza, é um espaço em que, pelo uso da música, pode haver leveza? Pode, mas pode haver peso também. Pode trazer muitas lembranças que não necessariamente sejam positivas, né? Mas que se vieram é porque precisavam vir. E precisam ser acolhidas, precisam ser elaboradas, precisam ser escutadas. Então, o musicoterapeuta, ele tem, né, ferramentas, a formação, né, para auxiliar nesse processo de elaboração e acolhimento desses sentimentos, inclusive os que não são socialmente aceitos, né? A tristeza, a raiva, a melancolia, o rancor, e que vem quando tem de vir, né? E é muito comum, assim, quando às vezes eles manifestam uma tristeza, um cuidador ou alguém que está próximo e não é musicoterapeuta, intervir e falar assim, não, mas não vamos ficar triste, não. Vamos cantar uma música. Aí, eu e o Yuri, a gente tem que intervir, não. Mas olha só, a tristeza é um sentimento, como outro qualquer. Se ela veio, tem uma razão de ser, então deixa ela falar sobre a tristeza dela. Vamos falar sobre a tristeza, né? Então é importante isso, é muito importante a gente não rechaçar, né, num setting musicoterapêutico, que é o nosso ambiente, né, que é todo construído para esse atendimento, chamamos de setting, que a gente não rechace nenhum sentimento, né? Ótimo. O Yuri estava falando dos benefícios para pacientes, para clientes, pacientes, clientes, né? Que estão independentes, que estão autônomos, né? Que são uma parte do nosso público da Avance e a outra parte de pacientes já com declínio cognitivo, com Alzheimer mais avançado. Se você puder me dar uma palhinha disso, tem tanta coisa para a gente falar, mas assim, como que vocês atuam nesses casos, né? Em que a memória já está muito comprometida, enfim. O Alzheimer, né, é uma das formas de demência, né, em que há uma perda, né, um declínio progressivo das funções, né, cognitivas. E o primeiro geralmente diz respeito à memória episódica, né, ela fica mais prejudicada. E isso gera algumas consequências no viver daquela pessoa, né, no dia a dia. Então, pode gerar uma agressividade maior, né, a pessoa pode ficar mais arredia, mais irritadiça, pode se esquecer, né, de funções básicas do dia a dia, né? Até ter dificuldades para se alimentar, dificuldades para dormir, né? E isso acaba gerando também uma mudança de rotina e até nas relações com a família, né? Porque essa pessoa acaba tendo demandas que não são as demandas com as quais aquelas pessoas estavam acostumadas até então. E já existe até um estudo de um musicoterapeuta muito bacana, o Mauro Anastácio, lá de São Paulo, pela USP. Ele é mestre em gerontologia pela USP, musicoterapeuta, Mauro Anastácio. Ele fez a dissertação de mestrado dele, foi justamente a partir de um estudo com atendimentos que ele fez a casais, em que um dos cônjuges era diagnosticado com doença de Alzheimer e o outro cônjuge era cuidador desse que foi diagnosticado, né? E ele conseguiu aferir, ele fez entrevistas prévias, né? Estabeleceu critérios para escolher os casais, e como toda pesquisa, né? E ele conseguiu aferir que a utilização da música, né, em sessões de musicoterapia conseguiu aliviar a ansiedade, esses sintomas, né, diários, né, essa mudança comportamental, né, no dia a dia,
foi amenizada, né? Ele conseguiu manejar um pouco mais esses sintomas e trouxe uma sensação de bem-estar muito grande para o cuidador. Além de reativar os laços entre eles. Porque como eles trabalharam canções que tinham a ver com a história de ambos, né? Como se conheceram, né? As canções da vida, a trilha sonora deles e tal. Aquilo reavivou algumas coisas entre ambos, né? E isso trouxe uma melhora, né, geral ali no Que quadro, a bonito. relação entre eles. Então, a musicoterapia com o paciente já demenciado, né, ou com um quadro de Alzheimer, ela pode trazer esses benefícios, né? Amenizar um pouco, né? Amenizar em níveis, né? Que a gente não tem como aferir Claro, claro. para paciente, mas pode amenizar esse sofrimento, né? Pode aliviar a ansiedade, pode abrir até um canal maior de expressividade a esse paciente que não consegue tanto se expressar, né, com a família. Pode abrir esse canal para uma expressividade maior com a família, né? Pode trabalhar a questão da memória também. Muita coisa, Muita né? coisa. Eu Muito tenho pacientes benefício. que não se lembram de determinadas coisas, mas se eu criar uma música com ele, como já fiz, né, apresentando as pessoas do grupo e falando o meu nome, ele vai lembrar do meu nome a partir da música. Mas se eu falar o meu nome, linguagem falada, solto, ele não vai se lembrar que eu me chamo Alice. Tem aquela questão que a memória musical é a última que se perde, né? Que a gente estava Existem falando. fortes pesquisas nesse sentido, né? A memória musical ela fica em outro departamento, né? Então, ela se separa dessa memória episódica. E por isso que pessoas que já estão em estágios muito avançados de doenças, né, demenciais conseguem se lembrar de canções inteiras, letras de canções inteiras que fizeram parte da sua vida e que evocam Olha, memórias que para elas são importantes. Alice, o que você acha da gente falar dessa especialização, né? Da gente falar dessa regulamentação dessa profissão, né? Que é uma luta de vocês. Eu acho que eu falei isso lá com o Yuri, eu acho legal de novo reforçar aqui, né? Porque é uma luta, né? Sem dúvida. É uma luta, sem dúvida. A musicoterapia ainda existe um desconhecimento social, né, acerca da profissão. As pessoas não associam a musicoterapia a uma formação, né, a um campo do conhecimento, a uma profissão, né, com qualificação, né? As pessoas, a gente escuta muito essa frase solta, né? Música é minha terapia, né? E isso é histórico, né? Lá em sociedades rudimentares, a música já era usada com potencial terapêutico, né? Em rodas de cura, né? E cura em todos os níveis. Era cura física, emocional, né? Espiritual. A música, ela, enfim, como reiterando, não é propriedade da musicoterapia nem do musicoterapeuta, né? Mas a música como ferramenta, né, terapêutica, a música num setting musicoterapêutico com objetivos terapêuticos traçados, ela é, né, uma ferramenta da musicoterapia, né, da formação em musicoterapia. E essa formação é uma formação cuja demanda começou a surgir entre a Primeira e a Segunda Guerras ali, quando enfermeiros e médicos começaram a trabalhar com música em hospitais, manejar, né? Começaram a tocar músicas para pacientes veteranos de guerra que tinham traumas. E começaram a ver que, ao utilizar a música, o sofrimento psíquico e até físico era amenizado, né? E aí, a partir disso, começou a surgir uma necessidade de uma formação, né? De um currículo, né? De uma estruturação para formar esses profissionais que atendessem pessoas nesse contexto, né? E aí, no Brasil, a gente tem a nossa primeira graduação em 1970, lá no Paraná. Depois, em 72, aqui no Conservatório Brasileiro de Música. E depois surge a pós-graduação, acredito que já na década de 90, né? E aí, hoje, como não somos ainda uma profissão regulamentada, infelizmente, mas estamos brigando por isso, estamos na luta, né? A nossa União Brasileira de Associações de Musicoterapia, né? Que reúne as associações, né? Os nossos órgãos de classe, está nessa luta, é uma instituição atuante, né, nesse sentido. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre a profissão musicoterapeuta, né, entra lá no site da UBAN. A gente botou hoje no post, a né? Avance publicou hoje sobre a MTRJ, que é a nossa associação de classe aqui do estado do Rio de Janeiro,
e sobre a UBAN, que é a União Brasileira das Associações, né? Então, procurem esses sites. Se tiverem interesse pelo atendimento em musicoterapia, procurem por profissionais qualificados, né? Com qualificação reconhecida, tanto pelo MEC quanto pela UBAN, né? Chanceladas. Então, todas as informações estão aí e é importante a gente se informar. Estamos aqui para isso também, né? Para desmistificar algumas coisas acerca, né? Dessas crenças que são criadas socialmente, né? E faz parte também do nosso trabalho trazer um pouco de informação a esse respeito. Sim. Alice, a gente tem ainda um tempinho, a gente tem 9 minutos aqui no meu relógio. 9 minutos é uma riqueza na live. É porque eu falo muito E rápido. não, tá ótimo. Espero que tá todo mundo Se estiver curtindo falando aqui. rápido, vocês me desculpem. O que eu queria saber de você, de uma questão que você também, nas nossas conversas, você disse que é muito cara para você, né? Ajudar a despertar as pessoas para isso, que é a questão da infantilização, né? Sim, Do idoso e de como que isso prejudica, de como que isso, né? É um desperdício, né? Da companhia do outro, né? sem dúvida. Sem dúvida. É o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Então, eu queria saber se você quer fazer uma relação disso com as sessões de musicoterapia, né? Já que o tema de hoje é Sem a dúvida. musicoterapia como ferramenta para o protagonismo dessas pessoas. Sem dúvida. É muito importante, né, a gente desmistificar esse estigma de que o idoso é como se fosse uma criança, né? O idoso não é como se fosse uma criança. Uma criança é uma criança, um idoso é um idoso, né? E é importante que a gente olhe para esse idoso como um sujeito, né? De direitos, de vontades, de anseios, de medos, né? De vários sentimentos e que a gente abra, né, um espaço para essa expressão, né? Assim como a criança também é. A criança também é um sujeito de tudo isso, também merece ter a sua voz, né? Porque a infantilização aqui ela é usada como um termo pejorativo, né? É como se você olhasse para a pessoa e não acreditasse que ela fosse capaz de discernir, de escolher, né? Mas a própria criança também é, a partir, né, de um determinado momento, também é. Então, esses estigmas que a gente tem, né? Eu acho que precisamos todos nos olharmos como seres, né? Como seres humanos que estão em fases diferentes e que a cada fase vai caber o seu cuidado, a sua atenção devida, né? É muito importante a gente. Deu uma congeladinha. Peraí. Foi no som, no seu Ah, som. tá. Então é muito importante a gente refletir. Ah, ficou mudo. Para Ué, mim tá mudo. Gente, para vocês, como é que vocês estão ouvindo a Alice? Só para não desperdiçar sua fala, tá, Alice? tá. Por isso que eu parei. Pode falar mais um Me ouvindo? pouquinho? Vocês estão me Oi, ouvindo? gente. Eu tô vendo você perfeito. A bateria tá Ó, a linda. Déia tá falando que tá me ouvindo. O Está dando para som não ouvir a chega. Alice. Tá dando para ouvir a Alice sim? Ai, que bom. Eu que não tô ouvindo, então. Será que é Deixa eu do tirar o fone? fone. É. Oi, Alice, cara. Oi. vou tirar. Vou botar. Tá me Alô? ouvindo? Oi? Alice ficou muda. Tá todo mundo te ouvindo bem, menos eu. Ai, não. Todo mundo me ouve. Tá tudo perfeito, menos eu, Alice. Ai, mas eu não quero desperdiçar esse tempo, não. Tenta tirar o fone e ouvir só sem fone. Ah, ela não tá me ouvindo, né, gente? Não adianta Tá nada eu todo falar com mundo te ela. ouvindo. Bom, gente, eu não quero desperdiçar esses minutos preciosos. A gente. Alice, você pode continuar falando com a audiência, com a nossa audiência, por favor? A gente tem 6 minutos. Eu queria que você Tá, aproveitasse para dizer, dar suas considerações finais tá. desse trabalho, dessa beleza que vocês fazem, né? Na Avance, fora da Avance, Uhum. enfim, o que você achar importante dizer sobre o trabalho de vocês, tá? Enquanto isso, vou ver se eu consigo mexer aqui. Se eu não conseguir até o final, eu vejo. Tá.
Então, gente, como eu estava falando, é muito importante esse não infantilizar do idoso, olhar para o idoso como um indivíduo, né, um ser de direitos, um ser de vontades, de anseios, né, que tem inclusive muito a nos ensinar, como o próprio Yuri disse, né, nas culturas antigas, o ancião era aquele a quem todos reverenciavam, né? Então, que Já nós possamos tirei. para essa relação como uma relação de aprendizado, né, em que eles têm muito a somar. Inclusive nos atendimentos nós aprendemos muito com eles, né? Eles trazem muitos elementos que inclusive para nós muitas vezes são desconhecidos, né? E isso é muito, muito importante, que a gente olhe para esses seres como seres que têm individualidade, que precisam ter autonomia, né? Que são protagonistas de suas próprias vidas. Esse título não foi à toa, isso é uma frase que nós falamos sempre nos nossos atendimentos, né? Vocês são protagonistas de suas próprias vidas. Esse espaço de atendimento aqui é de vocês. Esse encontro é construído por vocês, né? A partir dos quereres, das demandas e do que é importante para vocês, inclusive do repertório, né? Então, é muito importante que esse pensamento a gente cultive dentro das nossas casas, né? Que é o nosso primeiro conviver, né? Social, ali é o nosso microsistema, né? Mas que a gente também consiga levar isso para as nossas relações fora das nossas casas e que a gente consiga conscientizar pessoas a respeito disso, né? Nos nossos núcleos sociais fora a família. Né, que a gente leve essa necessidade de a gente repensar, né, sobre esse descarte, né, do corpo do idoso, sobre essa não valorização, né, da sabedoria, da maturidade, de tudo que eles têm a somar para a gente. Então, acho que acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e que a musicoterapia realmente é uma ferramenta muito importante. Nós precisamos ocupar cada vez mais espaços. Estamos lutando para isso. A Avance deu muito valor, né, ao fato de sermos musicoterapeutas qualificados. E é muito importante, como o Yuri falou também, que a gente pense sobre isso quando vá procurar um atendimento, né, que a gente tenha esse cuidado, né, as instituições também que tenham cuidado em contratar profissionais que são qualificados, com formação, né, e quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem perguntar, estaremos aqui com todo prazer para responder. Adoramos falar sobre o tema. E é isso. Só tenho a agradecer e quaisquer outros temas, porque realmente é muito vasto e dá vontade de ficar aqui falando durante horas. Teria muitas coisas aqui que nós preparamos e não deu tempo de falar, mas agradecemos o espaço, agradecemos a confiança da Avance, né, no nosso trabalho e estamos com muitas saudades do nosso grupo e esperamos que tudo isso passe logo e que nós consigamos voltar para retomar o nosso encontro de musicoterapia. Muito obrigada, gente. Os nossos Quando já encontros. quero me ouvir. Eu consegui te ouvir no computador. Não sei se você está me ouvindo agora, está ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, que bom. Eu agradeço também. Falta um minutinho, 2 minutinhos. Agradeço muito. Tá dando... E deixa eu tirar aqui para não dar eco. Vou terminar aqui. Gente, agradeço a todos, a presença de todos. Agradeço muito a você, Alice. Você e Yuri são muito articulados. Vocês têm uma facilidade de comunicação e conhecimento muito grande sobre o que vocês fazem. São profissionais sensíveis, preparados. Muito obrigada também, em nome da Carol, em nome do George. Eu agradeço pelo tempo de vocês aqui, pela atenção que vocês dão aos frequentadores da casa. Também estamos com saudades. Eu vou encerrar para a gente não perder a live. Tá bom. Um beijo grande, um beijo para todos. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Tchau.